Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do grande e pequeno expediente do dia 8 de novembro de 2021. Em aprovação, as atas números 4.151, de 18 de outubro de 2021, e 4.152, de 19 de outubro de 2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por todos os senhores vereadores. Constatamos apenas que não está no seu lugar ainda o vereador Tiago Brunet, mas está presente na Casa Legislativa. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda à leitura do expediente da Secretaria. Ofício número 166/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Assunto: mensagem retificativa aos projetos de lei número 40/2021, 41/2021 e 42/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência. Oportunidade em que submetemos à elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente mensagem retificativa ao projeto de lei número 40, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. Projeto de lei número 41, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022. E projeto de lei número 42, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2022. Todos de 15 de 10 de 2021. Para fins de alterar a redação dos documentos anexos aos referidos projetos, onde se lê: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, leia-se Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude. Atenciosamente, Prefeito Municipal Fabiano Feltrin. Ofício número 168/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 4 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha. Assunto: resposta ao pedido de informação número 55/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 470/2021, que trata do pedido de informação número 55/2021, de iniciativa do vereador Gilberto Amarante, da bancada do PDT. Segue o retorno em anexo, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 169/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 4 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Resposta ao pedido de informação número 56/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 471/2021,
que trata do pedido de informação número 56/2021, de iniciativa do vereador Gilberto Almarante, da bancada do PDT, segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Ofício número 170/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 4 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Farroupilha. Presidente da Câmara de Farroupilha. Assunto: resposta pedido de informação número 58/2021. Senhor presidente, honra-nos cumprimentar Vossa Excelência na oportunidade em que, respondendo ao ofício número 472/2021, que trata o pedido de informação número 58/2021, de iniciativa do vereador Joelcide Souza, da bancada do PDT. Segue o retorno em anexo fornecido pela Secretaria Municipal da Saúde. Ofício número 167/2021, Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Humano, Farroupilha, 3 de novembro de 2021. Excelentíssimo senhor Tadeu Salib dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: mensagem retificativa ao projeto de lei número 56/2021. Honra-nos cumprimentar Vossa Excelência. Na oportunidade que submetemos à elevada apreciação desta Casa, apresenta mensagem retificativa ao projeto de lei número 56/2021, para fins de alteração à redação do artigo 1º do mencionado projeto de lei, que passa a ter a seguinte redação, que está exposta neste ofício. Informamos também que, em virtude da alteração do artigo acima, foi incluído o anexo 2, que acompanha o projeto de lei, a qual segue em anexo. Atenciosamente, Fabiano Feltrin, prefeito municipal. Pedidos de providência. Número 40/2021. Autor: Juliano Luiz Baumgarten, PSB. Assunto: Roçada Limpeza. Solicita roçada limpeza no canteiro da Rua Vêneto, nas proximidades da Igreja São Vicente Mártir, Museu Casa de Pedra, Farrapos, Materiais de Construção e Clube Santa Rita. Gabinete Parlamentar, 3 de novembro, Juliano Baumgarten, vereador da bancada do PSB. Pedido de providência 41/2021. Juliano Luiz Baumgarten, bancada do PSB. Assunto: recolhimento de cachorros. Vem solicitar à Prefeitura Municipal que providencie o recolhimento de cachorros abandonados no bairro Alvorada, após relato de moradores, que existem muitos cachorros abandonados nessa localidade. Então, vereador da bancada do PSB, Juliano Luiz Baumgarten, está solicitando. Pedido de providência número 42/2021. Juliano Luiz Baumgarten pede limpeza e pintura. Parklights. Eu preciso estudar um pouco mais, meu inglês não está muito bom. O vereador abaixo firmado solicita à Prefeitura Municipal que providencie limpeza e pintura num dos equipamentos, Parklights, pois o mesmo foi alvo de vandalismo através de pichação. Solicita Juliano Baumgarten, vereador do PSB. Pedido de providência 43 do Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB, reparo no asfalto. Solicita à Prefeitura que faça o reparo no asfalto da Rua São Vicente, nas proximidades do numeral 189, no bairro Nova Vicença. Pedido de providência número 44/2021 do vereador Juliano, da bancada do PSB, assunto: iluminação pública. Solicita à Prefeitura que providencie a troca de lâmpadas queimadas na Rua José Aquiles Colombo, no numeral 1214 ao 1221, no bairro São Roque. Pedido de providência 45 do vereador Juliano Luiz Baumgarten, da bancada do PSB. O assunto é falta de profissional médico. O vereador solicita à Prefeitura que providencie o atendimento de médico ginecologista no posto de saúde do bairro Monte Pascoal. 3 de novembro de 2021, Juliano Baumgarten.
Pedido de providência número 46 de 2021, assunto calçamento do bairro Monte Pascoal, do vereador Juliano Baumgarten, do PSB. Solicita à Prefeitura que providencie o nivelamento da pavimentação das ruas do bairro Monte Pascoal. As mesmas encontram-se em condições precárias de trafegabilidade. Pedido de providência número 47, do Juliano Luiz Baumgarten, desentupimento de bueiro. O vereador abaixo firmado, então, ele está solicitando à Prefeitura que providencie o desentupimento de bueiro no bairro Luiz Faguerassi, número 325, no bairro Nova Vicença. Quando chove, não escoa água e ela invade o passeio público. Inclusive, o morador, por conta da invasão de água, teve o motor do portão danificado. O fato... desculpa, a foto está em anexo, Juliano Baumgarten, do PSB. Pedido de providência 48, Roque Severini e Juliano Luiz Baumgarten, bancada do PSB. Lixo no canteiro central, é o assunto. Solicita que seja resolvido os problemas de depósito de lixo na rua São Leopoldo, bairro industrial. Ocorre que na referida rua, o canteiro central é utilizado para depósito dos resíduos. Pedido de providência 49, de 2021, seja encaminhado, então, esse pedido ao Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, a realização de uma obra para construir uma parada de ônibus na rua José Fontanella, esquina com a Aurora, da Riva, Tartarote, para melhor qualidade de vida da população. Quem pede é Gilberto Amarante, vereador da bancada do PDT. Pedido de providência número 50, solicita ao Poder Executivo Municipal a realização de sinalizações através de tachões lombo-faixa, tanto na rua Severino José Fontanella e na rua Aurora Dalla Riva Tartarote, próximo da esquina, onde as ruas se encontram no bairro Monte Verde. Solicitante Gilberto do Amarante, da bancada do PDT. Indicação de projeto de lei número 08/2021. Pessoal, não está ouvindo o que eu estou lendo. Colegas, por favor. Juliano Autor Baumgarten, da bancada do PSB, jovem aprendiz. O vereador abaixo firmado solicita que seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Farroupilha sugestão para que crie o Programa Municipal de Contratação de Jovens Aprendizes pela Administração Pública Municipal Direta, Autárquica e Fundacional de Farroupilha, Rio Grande do Sul, nos moldes do que fez o Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Lei Estadual número 15481, de 2 de julho de 2020, servindo de grande incentivo à qualificação e profissionalização dos jovens do município. Solicita Juliano Luiz Baumgarten, vereador da bancada do PSB, Farroupilha, 3 de novembro de 2021. E o pedido de informação número 74/2021, os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência, nos termos da lei orgânica, combinado com o regimento interno, que se oficie ao Poder Executivo Municipal do seu setor competente para que informe a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Qual é a metragem da área do município onde se encontra uma praça desassistida no bairro 1º de Maio? Qual é a previsão de limpeza e retirada de entulhos? Qual a possibilidade de revitalização da mesma, assim como construção de novos brinquedos para a utilização da comunidade em questão? Nestes termos, pede espera de deferimento
Quem solicita é o vereador da bancada do PDT, Gilberto do Amarante. Senhor presidente, eram essas as informações. Obrigado, primeiro secretário Felipe Maioli, que nos trouxe as informações da secretaria, e passamos de imediato ao espaço destinado ao grande expediente, convidando o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Faz, por favor, a gentileza de informar que será usada a tribuna em homenagem ao jornal. Perdoe-me. Será usado a tribuna a partir de agora pelo tempo de 15 minutos, com o objetivo de homenagear e falar um pouquinho da grande história do jornal O Farroupilha, com a presença também, a qual a gente agradece, do proprietário, senhor Jorge Bruxel. Por gentileza, o espaço está com o PSB e solicitamos aos senhores vereadores a atenção em função de estarmos usando também o grande expediente para estar homenageando um dos importantes órgãos de informação do nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a todos os que nos assistem aqui do plenário do nosso Poder Legislativo, como também dos seus lares, das suas casas, através aqui da nossa imprensa também, o Leandro. Mas hoje à noite nós vamos falar um pouco da história do jornal O Farroupilha, lá dos idos dos anos 1981, 40 anos, né, Jorge? O Jorge, que não foi o primeiro proprietário do jornal Farroupilha, mas foi, logo em seguida, em 1984, o cidadão, o homem, o empreendedor que assumiu esse jornal e que se vão 4 décadas, porque em 20 de setembro deste ano, o jornal completou 40 anos. É quase meio século de existência. O nome do jornal Farroupilha faz alusão à nossa querida cidade de Farroupilha. Então, por aí, a gente já pode ver a dedicação do jornal com relação à nossa cidade, à nossa história. Também fazer menção aqui à Cláudia, que é colunista do jornal e colaboradora já de longas datas, e te parabenizar pelos lindos textos que escreves com capacidade, com elegância. O jornal, obviamente, ele trouxe para nós muitas notícias, muitas informações, informou muitas pessoas, em épocas que talvez o único meio de leitura era o jornal, porque nesse país sempre foi muito difícil comprar livros, e o Brasil e os brasileiros nunca foram educados para ler grandes livros. Mas jornal, ele é um meio de comunicação mais acessível e mais barato, e mais de notícias mais resumidas. Então as pessoas acabam lendo mais o jornal. Quanto café, Jorge, foi tomado lendo o jornal, e quantos ali no canto esperando que o cara desocupasse o jornal porque ele queria ler também. Essas cenas devem ter se repetido em muitos e muitos bares de Farroupilha, que o cidadão ficava ali só tenteando o cara largar o jornal para ele dar uma lida. Ou era no futebol, ou na política, ou para saber dos nascimentos, ou dos casamentos, ou dos falecimentos, ou da coluna
de quem escrevia as colunas, me lembro muito da coluna do Carioca, né, que há muito escreve no jornal O Farroupilha. E o jornal O Farroupilha também acompanhou a evolução de Farroupilha, né, em todos os sentidos. Né, deve ter registrado as primeiras imagens do primeiro distrito industrial que Farroupilha teve. Deve ter registrado aí as grandes campanhas eleitorais, dos grandes comícios, né, da abertura, da redemocratização, quando teve a primeira eleição lá em 82, que concorreram naquela época o PMDB, o PDS, o PDT e o PT, 4 candidaturas, né? Oportunidade em que ganhou a eleição o Wilson Sinhac. Então, de lá para cá, quantas eleições já teve a cobertura do jornal O Farroupilha? 40 anos, né? 10 eleições. Uma é diferente da outra. Uma é noticiada de forma diferente da outra. Quantos palpites, né? Quantas vezes esteve aqui na Câmara de Vereadores e quantas legislaturas? 10 legislaturas. Quantos discursos, quantas histórias tem guardado o jornal Farroupilha lá no seu depósito, no seu arquivo, né, com tantas informações preciosas que muitas vezes pode ser buscada no jornal, pelas escolas, pela própria Câmara de Vereadores, pela própria Prefeitura Municipal, enfim, lá tem um acervo de muitas informações. Tem uma parte no jornal Farroupilha que fala há 30 anos atrás, e eu sempre tive curiosidade de ir lendo, né? Porque ali tem muita história política, tem muita história das famílias de Farroupilha. E eu ficava imaginando, né? Porque eu concorri a primeira vez e assumi a Câmara a primeira vez em 93. Estou quase já entrando para as notícias aí, mas daqui uns 2 anos já vai começar a ter alguma frase minha aí. Então é bonito, presidente Tadeu, porque é uma empresa de um ramo que, ao meu ver, não é fácil se manter. E principalmente agora, no período em que nós adentramos para a era digital. E que se já não tem-se muito o hábito de fazer grandes leituras, agora as leituras viraram alguns caracteres. No WhatsApp, no Twitter um pouco menos, no Facebook, já não se escreve mais, se pega algo e compartilha. Não quer saber muito se é verdade ou não é, mas se me agradou e está aí, eu vou repassar. O jornal tem a responsabilidade daquilo que está escrito no jornal. É bem diferente. Não tem fake news no jornal, porque todos vão ler aquele jornal e vão saber quem é o dono daquele jornal, quem é o responsável por aquilo que está escrito no jornal. Então veja que os tempos mudam e os hábitos das pessoas também mudam, ou as pessoas mudam o tempo através dos seus hábitos, né? Porque a realidade é que o jornal, ele traz notícias para nós da época, estou falando do jornal como um todo, da época de Getúlio. Como é que se sabia das coisas? Era através do jornal. Eu li uma coleção de livros sobre o Getúlio, que num dos livros, a filha do Getúlio Vargas estava no Rio de Janeiro, e o Getúlio Vargas mandava uma carta para o Rio de Janeiro, para uns 30 dias ela receber e mandar a resposta para uns 60 dias depois ele saber como é que estava a situação no Rio de Janeiro, porque ele tinha deixado de ser presidente da República e no catete do Rio de Janeiro as coisas estavam acontecendo. E era através dos jornais, né, que se assinava e chegava nas suas casas. A minha mãe é assinante do jornal Farroupilha e recebe o jornal, e se chegar atrasar, ela liga lá no jornal e quer saber por que o jornal não chegou. Então a gente se apega a questões e isso vale a pena a gente rememorar nesses 40 anos que comemora o jornal Farroupilha. Também o jornal Farroupilha noticiou importantes fatos, como por exemplo a primeira eleição
pós-ditadura, que não foi uma eleição direta, foi uma eleição indireta, que foi eleito num colégio eleitoral que disputou o Tancredo Neves com o Maluf, e ganhou o Tancredo Neves, depois não tomou posse e assumiu o Sarney. Depois noticiou também a eleição do Collor, que foi uma eleição dura entre Lula e Collor, e ganhou o Collor, depois foi impeachmentado. Assumiu Itamar Franco, depois veio o Fernando Henrique, depois veio o Lula, depois veio a Dilma, que foi também impeachmentada, depois assumiu o Temer, agora estamos com o presidente atual, aí o Bolsonaro. Também vimos aqui em Farroupilha, que é o meu ponto, foi uma questão negativa para a própria cidade, o impeachment dolorido do prefeito Clayton, e noticiou tantas e tantas eleições, né, de disputa de vereadores também. Então, Jorge, a ti e a tua equipe, parabéns por vocês se manterem fiéis aos eleitores de Farroupilha, que lá em 1984, mas quando surgiu em 81, né, mas quando você adquiriu em 84, o início da década de 80, Farroupilha tinha ao redor de 27, 28 mil habitantes. Estamos com 75, talvez perto de 80 mil habitantes. Isso quer dizer que o jornal Farroupilha viu nascer, ouviu chegar, ouviu aumentar em torno de quase 50 mil pessoas nesses seus 40 anos. São eleitores que se renovam, jeito diferente de ler, jeito diferente de buscar a informação. Hoje o jornal Farroupilha chega no nosso tablet, chega na nossa mão, chega na palma da mão da gente. Isso também é se adaptar aos novos tempos. Então, Jorge, essa homenagem não era para ser só uma fala aqui no grande expediente. A democracia, ela é boa, mas ela dá trabalho. A mim, particularmente, acho que foi feita uma mudança equivocada. Nós queríamos fazer uma homenagem aqui, solene, mas tem uma lei que eu fiquei sabendo, né, ninguém é dado desconhecer a lei, mas eu fiquei sabendo depois que eu tinha proposto que só pode empresa com mais de 50 anos fazer solenidade. Eu não entendi muito bem qual foi o espírito da lei, mas de qualquer forma, receba em meu nome, em nome do vereador Juliano, em nome do nosso Partido Socialista Brasileiro, que você também noticiou o surgimento dele, e essas palavras são de coração para ti, para a tua equipe, que merece e que não desiste. Que uma marca é feita de pessoas, de atividades e de posicionamentos. Parabéns, mais uma vez, vida longa ao Jornal Farroupilha. Que façamos ainda muitas leituras desse querido semanário. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Lembrar da Júlio de Castilhos, logo que passava o armazém da dona Dileta e do seu Zimmermann, é voltar na história. Parabéns, Jorge. Tu deve lembrar muito bem ali da curvinha da Júlio, daquelas escadas, daquele que era uma verdadeira referência, e entre tantas e tantas notícias dadas pelo jornal, teve algo que sempre contou com a tua presença, que era algo incontestável de inteligência, de sensibilidade e de amor à comunidade farroupilha. Parabéns, parabéns, em nome também, é claro, da presidência desta casa. Convido a Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna, fará uso da tribuna, o vereador Pastor Davi.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a todos que estão conosco ainda, aqueles que estão nos assistindo. E a minha fala também vem de encontro e homenagem ao nosso jornal Farroupilha, na pessoa do Jorge, que está sempre conosco, nos acompanhando, que tem essa trajetória vitoriosa aqui na nossa cidade. Como já deixou claro aqui os números, né, o nosso excelentíssimo vereador Roque, desde 1981, trazendo informação à nossa cidade, estando presente em todos os eventos, em todas as construções de Farroupilha. E a gente, Jorge, é grato por todo esse tempo de dedicação incansável, de finais de semana, de madrugadas, de tanto trabalho, de tanta coisa que pode estar passando nesse momento, no teu pensamento, dessa trajetória que foi até aqui. E a gente vê os números que são gigantes, né? Assim como é gigante o nosso jornal Farroupilha. E eu, em especial, que tive uma pequena passagem no jornal Farroupilha, senhor presidente, né? Não sei se o Jorge lembra ou não lembra, né, Jorge? Mas fiquei um pouco tempo ali e pude contribuir um pouquinho, né, nas renovações das assinaturas do jornal Farroupilha. E cada pessoa que a gente falava e cada casa que a gente chegava era muito bem recebido, né, porque o jornal traz toda essa informação. Então, hoje deixo aqui registrado e deixo aqui os parabéns ao nosso jornal Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pastor Davi. Eu convido os republicanos para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Tiago Ilha. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, hoje a manifestação desse vereador é para me somar aqui a brilhante ideia e incentivo que o vereador Roque traz a essa casa, de hoje prestarmos essa homenagem ao jornal Farroupilha, né? Na pessoa do Jorge, da Cláudia, todos os colaboradores que fazem ou fizeram, ainda poderão fazer parte desse meio de comunicação muito importante, que não só por levar o nome da nossa cidade, né, e narrou a história da nossa cidade. Isso tem um significado muito importante. Também, de certa forma, por discordar também dessa situação de a gente ter que, muitas vezes, esperar 50 anos para propor uma sessão solene. Quem sabe toda a lei é feita e pode ser revista, pode ser reeditada, pode ser transformada novamente, que a gente possa discutir no próximo ano legislativo uma forma de deixar um tanto mais aberto essa situação, para que a gente possa, sim, acredito, ter um pouco mais de flexibilidade, porque é muito importante que datas que acima de 30 anos já tenham uma importância sem igual, né? Jesus, 30 anos manter uma empresa. E eu acompanhei muitas vezes o dia a dia do Jorge, quando trabalhei na Prefeitura Municipal, liderando essa empresa, e passar por todas as transformações de comunicação e um jornal impresso se manter vivo no Brasil é algo de comemorar, porque não é muito fácil. A transformação de comunicação, ela passou por um universo jamais visto em tão curto tempo. Se a gente imaginarmos 10 anos atrás, nós não tínhamos tantas formas de se comunicar como temos hoje. E o jornal, por trazer toda essa questão, e aí eu digo mais, grandes grupos do Brasil, Jorge, fecharam suas portas. Grandes grupos espalhados pelo país inteiro. E o Jorge se manteve firme aqui, né? Então a gente precisa reconhecer a liderança que o Jorge exerce, né? Que poderia, como muito empreendedor, ter trocado de rumo, né? Talvez ser erguido na comunicação por outro tipo de mídia, mas manteve vivo com a tradição e com a história que passou a herdar e construir nessa cidade. Isso é digno do nosso reconhecimento, do nosso parabéns de fazer hoje aqui na sessão,
que o Jornal Farroupilha possa ter vida longa e que a gente possa estar aqui falando, e não só falando, né, exercendo de alguma forma, né, não só como vereador, como empreendedor. Eu mesmo devo ainda trabalhar muito mais essa questão de saber a importância e o significado que o meio impresso tem. Não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes. Eu vou procurar fazê-lo, sim. E ouvindo aqui também a reflexão provocada pelo vereador Roque, também me aprofunda em imaginar que tudo que está na internet, né, que está nos nossos telefones, que toma conta da nossa vida no dia a dia, ele parece ser tão magnífico, mas ele pode ser extremamente, de um minuto para o outro, deixar de existir, né? Esses dias atrás nós ficamos por 6 horas, né, 8 horas, não me lembro, sem duas redes sociais, e a sociedade quase surtou, né? O jornal, ele traz uma informação que fica, né? E revirando as minhas, Jorge, meus guardados do nosso trabalho aqui em Farroupilha, eu tenho que reconhecer que boa parte da história que escrevi nessa cidade esteve, né, noticiada pelo Jornal Farroupilha. Me lembro de uma reportagem que foi muito marcante para mim, quando a Cláudia escreveu o meu perfil, que até hoje eu guardo com o maior carinho, né, pela forma brilhante que você, Cláudia, conseguiu trazer naquele texto, e está lá, guardado no meu escritório, né, como se fosse uma grande lembrança que eu guardo com carinho, né? E a história do nosso trabalho também pode estar sendo contada pelo jornal. Então, hoje nós só temos aqui que dar os parabéns, o reconhecimento e procurar incentivar para que não só o Jornal Farroupilha, mas os meios de comunicação da nossa cidade possam ter vida longa, porque eles são a voz da nossa comunidade. E o Jornal Farroupilha é, sim, a voz da nossa comunidade. Por isso, esse vereador gostaria de hoje prestar a sua homenagem. Vida longa ao Jornal Farroupilha, que outros tantos anos possa estar junto e presente à nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Tiago Ilha. Convido o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite a todos que se encontram aqui nos assistindo nesse momento. O Joel, nosso companheiro do PDT, e claro, o jornal, ou acho que não sei se o Joelci está aqui ainda, Joelci, e claro, o Jorge aqui e sua equipe, a Cláudia, representando, né, Jorge, e trabalhando muito para manter o jornal escrito em nossa cidade. Então, são 40 anos de vida escrita e escrevendo, como o próprio vereador Roque citou aqui, diversas passagens que aconteceram aqui na nossa região, na nossa cidade, no Brasil e, às vezes, pelo mundo afora. E, claro, né, carregando o nome da cidade de Farroupilha em seu jornal, que lá em 1991 começou essa jornada e com certeza levou a toda a comunidade do Rio Grande do Sul, engrandecendo, Jorge. Eu até lembro que quando eu fazia parte dos CTGs, e os CTGs se apresentavam em diferentes cidades, sempre era citado, vereador Tiago, a cidade de Farroupilha, do qual eles representam. E aqui o Jorge leva todos os dias, e com certeza as pessoas saem daqui com o seu jornal embaixo do braço, vão para a praia, vão para o litoral, vão para todos os recantos de nosso país e levam consigo o seu jornal. Então, Jorge, eu acho que sim, 40 anos aqui é um grande feito nos dias de hoje, é uma grande história que com muito trabalho, com muito esforço e colegas nossos, assim como o Tofanin, que hoje é o nosso presidente do partido, passou pelo teu jornal, fez
um trabalho com a sua equipe, e hoje vocês ainda têm aí uma amizade muito, muito boa, muito do dia a dia. É muito justa essa lembrança, essa passagem pela comunicação escrita, assim como o nosso meio de comunicação aqui que está no nosso dia a dia, o Adamate, que nos leva a informação da Câmara de Vereadores aqui no dia a dia, né, Adamate, nas suas representatividades de uma forma televisionada. Nós temos o nosso jornal Farroupilha hoje que está sendo homenageado. E obrigado, Jorge, por esse trabalho belíssimo que tu faz no teu dia a dia e na tua rotina de trabalho diante de nossa cidade, do nosso Rio Grande do Sul e com certeza leva aí algumas falas Brasil afora. Então, diante dessa fala para o Jorge, quero agora mudar aqui um pouquinho a nossa fala e falar um pouquinho do nosso Jorge, que também provavelmente tu já ou noticiou ou vai noticiar a questão do nosso transporte público em nosso município, que na última semana aumentou aí em torno de 50 centavos nas passagens, ou seja, era em torno de R$ 4,25, senhores vereadores, e passou a R$ 4,75 ao valor da passagem. E ficando o valor da nossa passagem o mesmo valor da passagem de Caxias do Sul, que hoje também está em R$ 4,75. E essa equivalência, muito embora não ser justa, porque Caxias do Sul, às vezes tu pode rodar 2 horas no ônibus, porque você desembarca de uma estação e você pode pegar o ônibus por um próximo roteiro com o mesmo valor da passagem. Aqui daqui a pouco, se pegar um Uber, pode custar o mesmo valor da passagem do ônibus. E fiz uma pequena conta aqui, em 23 dias de transporte, o cidadão ou a empresa que se dispõe a pagar para o funcionário vai desembolsar, em 4 passagens diárias, em torno de R$ 436 por mês. E também, se nós levar em consideração o quanto é importante este dinheiro, R$ 436, para quem ganha R$ 1.500, aí nós colocamos ali R$ 25 de alimento por dia, por exemplo, dá R$ 750 mensal. A conta de luz e água, R$ 120 por pessoa, esse item. Vamos supor lá que é o casal e mais 2 filhos, dá um valor de R$ 1.306 de custo mensal para essa família, ou para essa família. Claro que não colocamos aqui remédio, gás, aluguel ou vestuário. Semana que vem estarei fazendo aqui um pedido de informação sobre este item, claro, para buscar, quem sabe este vereador, junto com o executivo, uma alternativa que alivie esses valores, quem sabe construindo isso, como Porto Alegre fez, como outras cidades aí da grande Porto Alegre fez, não é contribuir financeiramente para baixar o custo da passagem, até porque as pessoas com menos custo, de repente, terá mais lotação nos ônibus aqui de nossa cidade. E como está, as pessoas cada vez vão viajar menos e o custo é justo, porque as empresas daqui a pouco não vão ter também suporte financeiro para manter os roteiros. Sim, claro que é muito justo patrocinar os estudantes, assim como está sendo feito, também subsidiar ou buscar alternativa para que o farroupilhense consiga a dar a volta no seu custo de vida aqui no dia a dia.
porque às vezes nós falamos aqui em empregabilidade, é muito importante, claro que é muito importante ter emprego, mas para quem ganha R$ 1.500 por mês, numa família, e gasta nesses itens que eu citei, R$ 1.306, então sobra isso de uma pessoa só. São situações das quais nós podemos discutir e, junto com o Executivo, vereadores e Legislativo, buscar alternativa para o nosso público que ocupa e precisa do transporte no dia a dia. Também, claro, que o estudante tem a passagem reduzida, mas mesmo assim custa caro para este que também precisa, além do seu trabalho, de repente também ocupa o transporte público para fazer a sua chegada na escola ou então retornar à sua casa. Senhor presidente, isso vamos construir junto com o Executivo para juntos buscar uma alternativa. Então, para isso, hoje seria isso. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Eu convido o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Marcelo Broilo. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, pessoas que aqui ainda nos acompanham. Jorge, 37 anos. Parabéns, parabéns, vida longa, como já fora colocado aqui. Sempre representando, falando as notícias de nossa cidade. E eu quero dizer também sobre a mídia impressa. Não vou, se eu falar de fotos, sem estar no celular, ver as fotos ainda, vou revelar de novo a idade. Mas, Jorge, nesse quesito, eu prefiro assim. Por isso é tão importante o que você faz, como já foi falado, é tanta mídia social, é rapidez das informações, muita tela, correr de dedos, e a gente perde um pouquinho, talvez, não só o saudosismo, aquela coisa boa da leitura. Por isso eu também sou do livro. Parabéns pela forma que você conduz e por representar esse meio tão importante nessa parte impressa. Se me permitam, eu quero te agradecer, Jorge, eu não esqueço uma matéria que você fez alguns anos atrás, para surpresa minha, eu não esperava. De modo genuíno, muito singular, eu criava um grupo de carros antigos e comentei rapidamente com o Jorge, acho que uma coisa assim, mas não sei como a foto chegou ali. De manhã cedo, o pessoal do grupo me ligava e dizia em bom tom: saímos no jornal Farroupilha. E eu disse: tá brincando. E realmente, Jorge, tu fez isso pelo grupo. Nós tínhamos um apelo social na época, continuamos dessa forma também, e saímos do jornal Farroupilha, algo que para mim marca muito esse agradecimento. E quero também ser grato à sua presença quase que constante em nossas sessões, abrilhantando e trazendo também coisas boas no que se refere à vossa presença. Eu quero aproveitar, após essa pequena homenagem, de um assunto que também quero me respaldar, uma questão de vida. E na última sessão falaram bastante na questão do Natal, aqui em Farroupilha, e eu não me pronunciei. Eu faço uma leitura bastante própria. No passado também, quando começou o sonho de Natal na cidade de Canela, eu tive o privilégio, senhor presidente, ainda no Banco Meridional, saudoso Banco Meridional, abrir a conta desse sonho de Natal. E digo para vocês, colegas, a nossa cidade está linda, está maravilhosa. Hoje, Canela e Gramado, todo mundo já referenciou, é o que é, mas teve um começo. E digo para vocês, nós começamos lá, e eu me lembro que era passar nas ruas, ver os postos, Papai Noel, e era tímido. E não tinha a expressão que nós temos nesse ano. Então, pessoal, tem um começo. E digo mais, quando se falou tanto em turismo também, na sessão passada e hoje, passa pelo Natal, certo? Não vamos adentrar o que gastou, o que não gastou. Pessoal,
para nós chegarmos, é difícil o primeiro ponto, o primeiro polo no Estado, mas o segundo perfeitamente factível. E é factível sim. Então, pessoal, vamos vibrar com esse Natal também, como falou muito bem a doutora Clarice na última sessão. Poxa, estamos desempenhando uma fala importante, se eu não me... acho que foi o do vereador Roque, o que ele disse há pouco? Vamos cuidar bem da nossa cidade. O pessoal, ela está embelezada, está bonita. Então, assim, ó, vamos somar, vamos agregar mesmo, sabe? Eu acho que temos muito para conquistar e o ano que vem vai ser melhor ainda. Com certeza. Ou talvez algum gasto agora, no ano que vem não precisa comprar, não, enfim, já tem um know-how também. E assim foi essas cidades que hoje são número 1, inclusive no Brasil. Então, pessoal, eu na última sessão não quis me pronunciar, quis trazer esse breve relato da cidade. E digo mais, fora comentada que talvez tenha um ponto de luz faltando, uma lâmpada queimada, e talvez naquela cidade também possa ter. Então é uma construção, uma constante. Focamos sim o Natal, a gente é um conjunto de situações, e agora a prerrogativa do prefeito fazer este Natal inesquecível, que também vai ser noticiado pelo jornal Farroupilha. Então, pessoal, relato o que aconteceu naquela cidade, porque eu sou natural de lá, então eu posso dizer com muita propriedade. Como começou, era bem mais tímido, era pouquinha coisa, era uma rua. Depois, no outro ano, é a segunda rua, depois terceira, e assim vai ser nós, pessoal. De repente vai ter a Tiradentes, vai ter outra, e a gente vai galgando posições. Então, o turismo, que sempre falou, passa por esse Natal. Então, esse é o meu recado, de forma genuína, quis repassá-los do que eu vivenciei, tanto a situação do jornal Farroupilha, como também um sonho de Natal na cidade de Canela. Então, viva a nossa cidade, estamos de parabéns, ela está muito bonita. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Marcelo Broilo. Convido o progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a líder de governo, vereadora Clarice Baú. Obrigado, presidente. Boa noite a todos novamente. Quero me aliar aqui a todas as homenagens ao jornal O Farroupilha. Na pessoa do Jorge, estender os parabéns a toda a sua equipe, que sempre prestaram um excelente serviço de informação à nossa cidade. Quem já não teve a oportunidade de estar no jornal Farroupilha? Sempre foi dada a oportunidade a todos. Isso é importante, a todos os farroupilenses. Importante também é a questão de nós termos a nossa informação local. E isso é difícil, mais penoso que toda a semana ter notícias. O esforço é ainda maior. Então, quero deixar aqui os parabéns. Vida longa ao jornal Farroupilha. E também só dizer que quem agradece todos os teus serviços e os serviços de toda a tua equipe é Farroupilha. Somos de sorte porque sabemos também, podemos imaginar, as dificuldades de toda esta caminhada. A gente sabe das dificuldades. Então, parabéns pela coragem, pela persistência e continue sempre nos prestigiando com as notícias do Farroupilha. Obrigada. Aproveitando então o tempo que resta, hoje quero falar sobre um assunto, um momento que estamos vivenciando. Um dos momentos. Estamos vivenciando a volta da inflação. E temos que entender, às vezes, entre suas causas, né, o porquê o retorno da inflação. Entre suas causas, vários fatores de ordem interna e também externa, que vão desde os efeitos da pandemia, do coronavírus, até a alta do dólar. Eu aceito. Também passa por uma crise hídrica, pouca chuva, atingindo as hidrelétricas, aumentando assim o valor da nossa energia elétrica. Adicionado a isso, temos a instabilidade política. Todos aqueles verdadeiros desencontros políticos entre presidente, STF, CPIs, também ajudam
aumentar a inflação. E vai também da variação dos preços do petróleo. Ainda, a diferença entre o preço do litro do combustível entre os países, de acordo com o Global Petrol Prices, é influenciado pelos tributos e subsídios diferentes. Ainda que o custo do petróleo no mercado internacional seja igual para todos. O problema é que a inflação mexe nos preços relativos e, assim, dá ganhos para alguns e perdas para outros. Sabemos que quando a inflação é superior ao aumento do salário, por exemplo, teremos a perda do poder da compra da população assalariada. Ou seja, a inflação cria muitos problemas na economia. No fim de 2019, e principalmente ao longo de 2020, o problema ficou mais visível, a partir de sucessivos reajustes que se instalaram e foram decorrentes, em grande medida, do impacto do coronavírus. A ordem é ficar em casa. Fomos para casa e a demanda dos alimentos cresceram. E a economia começou aí a sofrer mais radicalmente. E aqui a fórmula ficou clara e muito fácil de entendermos. Os preços subiram ainda mais por influência do câmbio. Com o aumento do valor do dólar, ficou mais atrativo para o nosso produtor vender lá fora, exportar e exportar, mandar os nossos produtos para fora do país. Agora, falta dentro do país alguns produtos e fazem com que os preços aumentam muito. Com a chegada de 2021, com a volta gradativa de alguns setores, havia expectativas que a situação se estabilizasse. Só que outros dois fatores passaram a exercer pressão e aumentar a inflação para praticamente todos os setores. Os principais responsáveis pelo efeito dominó foram, e ainda são, a energia elétrica e os combustíveis. Pois a Petrobras acompanha o mercado internacional. A partir, então, da retomada da economia global, a busca pelo produto se acelerou e o valor cobrado pelo barril em dólar subiu. Com o real desvalorizado, isso acabou pesando no bolso dos consumidores, no nosso bolso, que passamos a pagar mais pelo gás de cozinha e também para abastecer nossos veículos. Só a gasolina, por exemplo, acumula alta de 42,21% em 12 meses, até junho, segundo o IBGE. Porém, a tendência até o final de 2021 é de que a inflação fique acima do limite definido pelo Conselho Monetário Nacional, batendo na casa de 6,79% ao ano. Mas a perspectiva é que, aos poucos, a inflação comece a ceder. Sim, a inflação é global, até porque a pandemia foi global, né? Mas não é igual em todo o mundo. No Brasil, ela deve encerrar o ano maior, que é de 83% dos países. Então, alguma coisa está errada. A última informação é que ocupamos o 90º lugar entre 100 países. A inflação, sim, é um problema global. Quase todos os países passaram a lidar com uma alta de preços mais intensa nesse ano. Com a retomada da economia, depois de superada a fase mais aguda da pandemia, a cotação dos produtos subiu. E se somou ao desarranjo nas cadeias de produção, a crise sanitária paralisou ou reduziu a produção em muitos setores industriais. Essa interrupção provocou uma escassez de produtos, pressionando os custos em todo o mundo. Em tese, a alta dos produtos deveria fazer com que o real valorizasse em relação ao dólar, ajudando no combate à inflação. Isso porque o Brasil é um grande exportador de produtos básicos. Entraria dólar para o nosso país, como a soja e o milho. Portanto, a entrada de dólares no país deveria fortalecer a moeda brasileira.
Mas esse cenário não tem se confirmado. O real segue desvalorizado diante das incertezas nas áreas fiscais e políticas. A inflação no Brasil é a terceira maior da América Latina, atrás somente da Argentina e do Haiti. Estamos mal. Então, o empobrecimento, o arroxo salarial, juros mais altos, estamos em momentos difíceis. Se pensávamos que o momento mais difícil era a pandemia, parece que entramos em mais momentos difíceis. Em outros setores, mas entramos. Então, uma política fiscal, um plano econômico mais eficaz se faz urgente. Era isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora, líder do governo, doutora Clarice Baú. E para fechar o grande expediente, convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Maurício Belaver. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colega Alexandre Paes, aí, grande amigo, a imprensa. Boa noite, senhor Jorge. Jornal Farroupilha aí, tá de parabéns. Quero agradecer aí para seguir no ramo aí. A agricultura te agradece para levar informação para toda a agricultura aí de Farroupilha. Eu acho que o Jornal Farroupilha aí é a pessoa, as motos que mais correm em questão de poucas horas, todo o município aí. Então, que você sempre siga assim, com a tua disposição aí. Perguntou, está sempre ajudando nós aí. E, enquanto as redes sociais, as internet, assim, meu pai e minha mãe, na sexta-feira de manhã, eles esperam o jornal chegar, porque eles não sabem acessar computador nem telefone. São meio de idade, mas estão bem sãs. Então, às vezes eu te cobro, o jornal não chegou, mas é eles que cobram para mim. Então, eu passo, mas logo está chegando, sempre venho aí. E a previsão do tempo também, eles acompanham a previsão, os nascimentos das crianças. E está de parabéns aí toda a tua equipe aí. E que tu dure aí mais uns 40 anos para esse teu desempenho aí fantástico que tu tem aí. Sempre trazendo as notícias para a nossa agricultura, para o nosso interior, para a Farroupilha inteira aí. E eu não aprendi a ler bem ainda 100%. Minha mãe sempre disse, quer aprender a ler? Lê o jornal, né? Então, o Roque disse que grande parte dos cafezinhos estão esperando o jornal, mas tem muita gente que procura ler na sombra, quando tem um tempinho para ler. O jornal é essencial, sim, na nossa vida aí. Obrigado, Jorge, aí. Tá de parabéns. Bem, obrigado, Maurício Belaver. E aqui nós encerramos o grande expediente. E antes de nós passarmos ao pequeno expediente, nós vamos convidar o Jorge, juntamente com a Cláudia, e também o Valmir, para que venham até aqui à frente, para que nós possamos registrar esse momento e dizer, Cláudia, que às vezes alguém para existir tem que ser registrado num cartório. Quero te dizer de que as tuas escritas, às vezes, substitui, quem sabe, até uma certidão de nascimento. É o caso de alguns que recebem títulos como honorífico de uma cidade que o acolhe como filho, se filho fosse, também era filho daquela cidade. Então, dizer que os teus textos são enriquecidos pela beleza da sensibilidade e da inteligência. Parabéns, Jorge, parabéns por essa menina que escreve de uma maneira muito linda histórias que é
Se não o nascimento de alguém, é o renascimento do orgulho próprio de muitos seres dos quais tem a história narrada por ti e feita por ti. Parabéns de coração e, por favor, venham até aqui para nós registrarmos nas páginas do Farroupilha também este momento ímpar em nossas vidas. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.